Muitas pessoas querem começar a investir em ações, criar uma espécie de renda passiva através dos rendimentos gerados por esse tipo de investimento, mas temem o caráter cíclico do mercado. Principalmente como nós vimos nas últimas semanas, onde a bolsa oscilava entre 113 mil pontos a 117 mil pontos. E muitos investidores, principalmente iniciantes, não têm estômago para suportar esse tipo de oscilação no seu patrimônio. E no vídeo de hoje eu vou trazer justamente os melhores setores quanto à estabilidade nos seus resultados, nos seus indicadores e também na remuneração através dos dividendos. Então, são boas empresas que apresentam esse caráter previdenciário de uma remuneração constante, mas também que não apresentem essa volatilidade de forma tão agressiva. Então, o que são as ações que pagam dividendos? Em resumo, o dividendo ele é o lucro que a empresa possui dividido entre os acionistas. Geralmente as empresas não pagam 100% do seu lucro aos seus acionistas, então ela delibera um percentual que vai ser ali utilizado para a remuneração dos acionistas. A outra parte é destinada aos investimentos e outros empreendimentos realizados pela companhia. A fim de exemplo, como nós podemos ver aqui para o Banco do Brasil, o percentual que ela acaba destinando para a remuneração de acionistas, nós chamamos de payout, e no caso do Banco do Brasil, ele traz aqui 40%. Então, 40% do lucro do Banco do Brasil é destinado para as remunerações dos seus acionistas. E outra questão que nós também vemos aqui, que determina se a empresa é ou não de caráter previdenciário, é se ela traz pagamentos constantes. E no caso do Banco do Brasil, já que foi o exemplo que nós puxamos aqui, do payout de 40%, nós vemos também a previsibilidade quanto à frequência de pagamentos. E nós conseguimos ver 4 pagamentos referente aos resultados dos trimestres, mais 4 pagamentos antecipando o resultado de cada trimestre. Então é cerca de 8 pagamentos no ano. Então, desse modo, é importante que você adquira ações de empresas que distribuam parte dos seus lucros. E outra questão que determina se uma empresa é boa pagadora de dividendos é o seu histórico de pagamentos, como havia mostrado do Banco do Brasil, e esse pagamento ele tem que apresentar um dividend yield acima de 6%. Então, voltando ao exemplo do Banco do Brasil, que foi o que nós havíamos começado, nós vemos que o seu dividend yield atual é de 9,31, então ele está bem superior aos 6% que nós havíamos estabelecido. E outro fator interessante que deve ser olhado é o histórico desse provento. E nós podemos ver que o dividend yield médio dos últimos 5 anos é de 7,67. Então, o Banco do Brasil tem um caráter previdenciário, trazendo pagamentos de forma constante, como nós podemos ver pelo seu histórico, e trazendo uma remuneração acima do mínimo estabelecido. E outro ponto que nós devemos nos atentar, quando estivermos pesquisando a empresa para estar fazendo parte da nossa carteira, é se ela apresenta um resultado crescente do seu financeiro e também dos seus indicadores fundamentalistas. Mais uma vez, olhando aqui para o Banco do Brasil, nesse quadro de receitas e de lucros, nós conseguimos ver que ela tem apresentado o crescimento da sua receita e, consequentemente, também dos seus lucros. Isso aqui é importante para os investidores, justamente porque é em cima desse lucro que ela vai estar fazendo a sua remuneração. E são empresas como essa, como a do Banco do Brasil, que nós devemos ter em carteira, que apresentam crescimento constante dos seus resultados e traz resultados aos acionistas, mesmo em períodos de incerteza. Então, como escolher boas ações que pagam dividendos? E eu trago aqui que as empresas que pagam dividendos, elas normalmente são organizações mais maduras e estáveis. Trago 2 exemplos, como a Klabin e a Petrobras. No caso desses 2 exemplos, são empresas gigantescas e líderes nos seus setores, e que apresentam, assim, uma certa vantagem competitiva, além do caráter de remuneração dos seus acionistas. Então, a primeira coisa que passa na nossa mente quando a gente fala em papel para embalagem é a Klabin, e no caso do petróleo, a Petrobras. Então, são empresas que acabam detendo uma certa vantagem competitiva. E outro fator muito importante na escolha de boas ações é o seu setor de atuação. Atualmente, na Bolsa, nós temos mais de 300 empresas listadas de diversas categorias, de diversos setores da economia. E alguns desses setores eles acabam se destacando como melhores alternativas para estar se investindo. E o que nós vemos majoritariamente nesses setores é que eles não são setores cíclicos. Então, o primeiro alerta que eu trago para quem está começando nos investimentos em ações é você justamente evitar os setores mais cíclicos, como o setor atrelado a commodities. São empresas que variam muito o seu resultado e também a sua cotação. Nesse início, o melhor que um investidor iniciante. Então, o melhor que um investidor iniciante pode estar fazendo é evitar os setores de caráter cíclico.
E como alternativa, eu trago aqui os setores perenes. E dentre os melhores setores e os mais seguros para estar se investindo, onde você vai ter crescimento e também remuneração, sendo aqui os setores de energia, bancos, seguros e saneamentos. São os setores mais estáveis que nós temos na bolsa, que mesmo em período de recessão, continuam com suas atividades e trazendo resultados. E aqui no Investidor 10, logo na página inicial, nós vemos aqui em ações e setores, nós clicamos aqui em todos. E eu vou estar mostrando para vocês algumas das empresas desses setores perenes, que são setores mais seguros. O primeiro citado foi o setor de energia. Então, olhando aqui o resultado da Taesa, ela está com yield atualmente de 10%. E ela já passa no primeiro critério de trazer uma remuneração acima dos 6%. Basta a gente ver agora se esse pagamento é de forma constante. Descendo mais um pouquinho, nós vemos aqui o histórico de dividendos da Taesa e nós conseguimos ver justamente que num prazo aqui de 10 anos, ela trouxe pagamentos bem robustos. O yield médio nos últimos 5 anos para a Taesa foi de 14%. Isso aqui é o dobro do mínimo estabelecido. E outra questão que nós podemos ver é em relação à cotação. Também no prazo de 10 anos, nós vemos pequenas quedas, mas no macro que vemos mesmo é o crescimento e a valorização desse ativo. Outro exemplo do setor de energia é aqui a CEMIG, que ela está com dividend yield atual de 7,45. Nós vemos também que nos últimos 10 anos ela trouxe remuneração e o yield médio dos últimos 5 anos aqui acima de 11%. Então também foi uma remuneração excelente. Também foi aquele crescimento na cotação, trazendo uma valorização na sua cota. Para o setor de seguros, a gente vai olhar aqui a BB Seguridade. Nós vemos aqui que está com yield de quase 11%. E no seu histórico de dividendos, no prazo de 8 anos, de 2016 até o momento atual, nós temos um yield de 9%. Então também foi mais uma empresa excelente para estar compondo uma carteira previdenciária. Outra empresa do setor de seguros é a Caixa Seguridade, está com yield atual de 7,55%. Como se trata de um IPO recente, nós só temos o histórico de 2021 até o momento atual e o yield está de 8,20% na média, dos 3 anos. E atualmente está com esse yield de 7%, mas ainda falta trazer um pagamento agora em novembro. Então esse yield aqui vai aumentar. E para o setor de saneamento nós temos aqui a Copasa. Ela está com um dividend yield atual de 9,67% e a sua média dos últimos 5 anos é de 8,68%. Também acima dos 6%, mostrando ter sido um setor resiliente. Para o setor bancário, novamente eu trago aqui o Banco do Brasil, está com yield atual de 9,31%. Nos últimos 10 anos ela trouxe pagamento em todos os anos e o seu yield médio nos últimos 5 anos é de 7,67%. Mas nós podemos citar também o Banco Santander, está com yield aqui de 6,24%. Nós vemos aqui pagamentos nos últimos 10 anos, em todos os anos, e também a média nos últimos 5 anos acima dos 6%. Então esses setores eles são menos cíclicos. Então, como nós podemos ver nos exemplos trazidos para cada um desses setores, todos eles apresentaram pagamentos constantes nos últimos 10 anos e, apesar das oscilações, alguns anos trouxeram remuneração abaixo dos 6%, mas na média nós tivemos uma remuneração acima dos 6%. E outro fator importante que acaba protegendo essa oscilação, essa pequena oscilação que nós vemos, é a diversificação. Você tem empresas de cada um desses setores que vai acabar diluindo o risco. E aí, naturalmente, ao passo que você vai construindo um portfólio mais robusto, vai adquirindo mais experiência, você se expõe um pouco mais aos riscos de outros setores. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu peço que você deixe um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou, se você possui alguma dessas empresas e a sua opinião sobre elas. Peço também que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. E no link da descrição eu vou estar deixando algumas sugestões de livros para quem deseja começar a investir e não sabe por onde começar. É só você acessar aqui embaixo.